Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero ensinar vocês a fazerem um chaveiro em formato de coração super lindo e muito fácil. Então a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é no fio que você vai escolher. Pega qualquer fio que você tenha na sua casa, pode ser residual, pode ser premium. Eu vou te mostrar as diferenças entre alguns fios aqui e falar como você vai fazer a escolha certa da sua agulha. Esse primeiro fio aqui, ele é um fio de lycra, você pode ver que ele estica muito e ele é super leve. Então, o que eu vou fazer? Esse fio aqui, o ideal para ele é uma agulha número 7. Vou colocar uma agulha número 7 aqui no gancho para você ver que ela é ideal para esse fio. Mas como esse fio ele estica muito, e se eu usar uma agulha 7, a minha peça vai ficar contorcida, o meu chaveirinho de coração, ele vai ficar todo contorcido e apertado, tenho que usar uma agulha um número maior. Então, eu vou utilizar uma agulha número 8, tá bom? A agulha número 8 você pode ver que ela fica grande para essa peça, ó, para esse fio. Mas eu vou usar essa agulha para poder deixar um acabamento bem feito no meu chaveirinho, tá bom? Um outro fio que eu poderia utilizar é um fio de algodão com um pouco de malha, com um pouco de elastano, ó. Ele estica só um pouquinho, mas ele já é mais encorpado, mais grosso. Nesse fio eu utilizaria a agulha ideal para ele, que é essa agulha aqui, a número 8, tá bom? Então, se eu fosse usar um fio que tem um pouco de elástico, eu utilizaria a agulha ideal para ele, no caso, essa aqui, número 8. Como eu estou utilizando, vou fazer com vocês um chaveiro nesse fio, que é de lycra, eu vou utilizar a agulha um número maior. Então, essa é a primeira coisa que você tem que prestar atenção e fazer a escolha certa da sua agulha. Como você vai começar esse chaveiro em formato de coração? A primeira coisa é fazer o círculo mágico, ou anel mágico, como quer que você chame. Como você vai fazer isso? Primeiro você vai prender a ponta do seu fio nesses 3 dedos aqui na palma da sua mão e segura eles com o seu dedão, dá a volta com o fio ao redor desses dedos e trava com o seu dedo mínimo aqui essa ponta do fio, ok? Aí você vai fazer o círculo mágico tradicional, que é introduzir a sua agulha por baixo desse fio que está aqui nos seus dedos e por cima do fio que está sendo preso pelo seu dedo mínimo. Vai puxar e já gira. Ó, presta atenção nesse movimento. Para você que não sabe fazer o círculo mágico. Depois de posicionar o seu fio desse jeito na sua mão, você vai passar a sua agulha por baixo desse fio e por cima do segundo. Ó. Puxou, você gira o gancho dela para cima. Fez isso, passa a sua agulha por baixo do fio, que é do rolo, né? Que está sendo preso pelo seu dedo mínimo. Laça ele aqui e passa por dentro dessa alcinha. Aqui você fez o seu nó inicial. E a gente já vai contar isso como uma correntinha. Então, aqui para começar, a gente vai ter 2 correntinhas. Vou fazer mais uma, pronto. Fiz as minhas 2 correntinhas aqui. E agora, eu vou fazer 2 pontos altos, tá bom? Então, lacei a minha agulha aqui no fio e vou introduzir ela dentro do círculo mágico. Sempre pegando esses 2 fios aqui. O fio do círculo mágico e essa ponta inicial do seu fio. Porque lá no final, você vai precisar puxar essa ponta para poder fechar o seu chaveiro, tá bom? Então, ó, tô aqui com 3 laçadas na minha agulha, vou fechar primeiro 2, opa, fechei 2, puxo, dou altura para esse ponto e fecho a segunda. Aqui eu finalizei o meu primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer mais um, totalizando 2 pontos altos nesse início, tá? Como esse fio, eu te falei lá no início que ele é elástico, é muito bom trabalhar com o ponto folgado. Então, sempre que eu puxo a minha agulha aqui, eu deixo essa alcinha bem folgada na minha agulha, tá? Nunca deixe apertado, porque o fio elástico, ele volta a tensionar depois que você puxa. Então, se eu deixar ele bem apertado aqui, depois que eu fizer um ponto, essa parte vai ficar toda contorcida aqui em cima, vai ficar tensionando o meu fio, puxando, contraindo ele. Então, sempre deixa a sua laçada, o seu ponto, bem folgado. Depois de fazer 2 pontos altos, agora eu vou fazer 3 meios pontos altos. Como que é o meio ponto alto? Você vai laçar aqui a sua agulha no seu fio. E aqui, como no ponto alto, você fica com 3 laçadas. Só que no meio ponto alto, você vai fechar essas 3 laçadas de uma vez só, tá bom? Então, eu vou fazer 3 vezes isso, ó. 1, 2, 3. Fechei meus 3 meios pontos altos. Aqui, se você olhar direitinho, ó, eu comecei meu coração,
Aí eu fiz 2 pontos altos, que é a parte mais preenchida dele, daquela volta. Esses 3 meios pontos altos já são o finalzinho dele, eu tô diminuindo. E aqui pra fazer a ponta, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui, que é o final da metade do meu coração. E agora, eu venho por simetria fazendo a mesma coisa que eu fiz desse lado. Então, eu vou começar fazendo 3 meios pontos altos e depois 2 pontos altos, tá bom? Então, ó, 3 meios pontos altos. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer 2 pontos altos. Ó, se você prestar atenção, a pontinha aqui do meu fio já tá querendo desaparecer. Dá uma puxada, deixa ela sempre num comprimento que você não perca ela, porque no final você vai ter que puxar para poder fechar esse coração. Então, ó, eu fiz a ponta aqui, 3 meios pontos altos. Agora eu tô começando meus pontos altos, tá? Esse aqui vai ser o primeiro. Então, 1. Agora, mais um. E aí eu finalizo os meus pontos altos. E você lembra no início que a gente começou com 2 correntinhas? Aqui, o seu nó inicial e mais uma correntinha. Você vai finalizar do mesmo jeito, fazendo 2 correntinhas, tá? Fiz 2 correntinhas. E para colocar essas correntinhas aqui no início, eu vou fazer um ponto baixo. Quando eu vou fazer esse ponto baixo, tem que prestar bastante atenção para essa parte de trás aqui do fio não ficar folgada. Então, quando eu for puxar, eu ajusto aqui atrás também, para não ficar largo, e fecho, ok? Aqui você terminou o corpo do seu coração, né? A estrutura dele. Como você vai fechar? Vai pegar essa pontinha aqui e puxar o seu fio. Olha que coisa linda. Só que ainda não terminou, você precisa fechar esse coração e fazer uma alcinha. Então, puxa um pouco mais para fechar o centro. Em fios elásticos, esse chaveiro ele fica mais bem feito, por quê? Porque o fio, como ele se contrai muito fácil, quando você puxa esse fio inicial aqui, o início do seu rolo, ele fecha muito bem aqui no início, os pontos se acomodam direitinho se você deixa eles um pouco mais folgados e fica num formato lindo. Então eu recomendo que você faça esse chaveirinho com fios elásticos, mas se você tiver um fio com um pouquinho mais de malha ou até um fio seco, dá pra fazer, tá? Só tem que tomar bastante atenção no tamanho que você faz esses pontos para esse início não ficar aberto, ok? Então o que você vai fazer agora? Não terminou ainda, agora você tem que fazer o quê? Pega essa ponta inicial e coloca dentro dessa alcinha. Fez isso? Aí você vai pegar essa outra ponta, o fio do rolo, e vai puxar para trás. Fazendo isso, você tá escondendo, ó, aí você vai ajustando essas duas. Puxa um, puxa outro. E aí você escondeu, ó, aqui pra trás, esse nozinho que você fez, tá? Então, ó, olha como ficou. E aí você tem essa ponta e agora você pode cortar um outro comprimento aqui. Deixar esse mesmo comprimento e vou cortar. Use de preferência uma tesoura que seja boa de corte. É o meu caso. Finalizei aqui meu coração. Aí agora você quer colocar uma argolinha. Afinal, isso aqui é um chaveiro, né? Então você vem com uma argolinha, coloca em uma das pontas. E agora você tem que medir o tamanho que você vai querer essa alcinha. No meu caso, eu vou deixar um tamanho de 3 dedos aqui, tá bom? Então assim, tá ok pra mim. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou passar essa ponta aqui em que eu coloquei minha argolinha por dentro desses pontos aqui de trás, tá bom? Então, eu vou vir com uma agulha menor. Vou pegar essa agulha aqui que eu sempre uso para acabamento, é uma agulha 3,5 de metal. E vou passar essa ponta que eu coloquei minha argolinha por dentro desses pontos. Apoia numa superfície, numa mesa, em algum lugar e vai passando, tá? A minha ideia é chegar com essa ponta até esse outro lado, aonde tá essa minha ponta aqui, para eu poder dar um nó, ok? E por que eu cortei os 2 comprimentos do mesmo tamanho? Porque um deles vai ficar menor e eu preciso de uma ponta grande para eu poder dar esse nó, tá? Nossa, em fio elástico é chatinho fazer isso, porque
Você coloca a agulha aqui e vai entrando em várias camadas do fio, mas vai com calma que dá certo. E não tem problema se for ficando menor, depois eu ajusto antes de dar o nó, tá bom? O importante é você passar essa ponta por dentro do verso desses pontos aqui de trás do seu coração. Ó. Vai escondendo. E por que que eu escondo por dentro desses pontos ao invés de só dar um nó aqui no final? Porque se eu já dou um nó direto, ele pode se desfazer muito facilmente, tá? E também vai ficar grosseiro se você faz isso direto, tá bom? Não vai dar certo. Recomendo que você faça assim, porque o acabamento fica muito bem feito. Ó, tô escondendo o meu fio por aqui e olha como ele fica lindinho. Parece que essa alcinha tá saindo dessa parte aqui do coração, tá vendo? Ela tem um início aqui na frente e um final aqui atrás. Consegue enxergar? Então, pra ela ficar bonitinha desse jeito, você vai fazer isso com a ponta do seu fio. E vai escondendo essa ponta por aqui. Cheguei aqui, agora é hora de eu ajustar o comprimento, ó. Falei 3 dedos, tá um pouquinho maior. Puxo. Ajusto o tamanho que eu quero aqui. Ok, esse tamanho tá ok pra mim, tá bom? Agora eu vou dar um nó aqui. E nesse nó, você presta atenção em puxar mais essa ponta que você não mexeu do que essa ponta aqui em que você colocou a argolinha. Se você fizer muita força nessa ponta que você colocou a argola, você vai puxar, vai tensionar e vai diminuir o comprimento que você definiu aqui anteriormente, tá? Então, segura essa ponta e faz força no nó com a outra. Por isso que é bom você deixar essa outra ponta grande. Ok? Então, eu costumo dar 2 nós. Ó. Dei 2 nós bem fortes, tá bom? Agora eu já posso cortar. Eu gosto de cortar bem rente, pra deixar esse acabamento bem feito, tá? E pronto, ó. O meu nozinho ficou imperceptível. Até cortei um pouquinho aqui, gente, não tem problema. O meu nozinho ficou imperceptível aqui atrás. A minha alcinha, ó, parece que ela tá saindo aqui do coração. E o meu chaveirinho de coração tá pronto. Já com a argolinha pra ser pendurado numa chave, tá? Olha que coisinha linda. Você pode pendurar até na sacolinha de entregar pro seu cliente. É uma coisa muito legal que eu gosto de fazer. Toda peça que eu entrego pro meu cliente, eu faço um chaveiro na cor predominante daquela peça. Então eu recomendo que vocês façam isso. É um mimo que o seu cliente vai gostar e dá um diferencial no seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ainda, escreve aqui pra mim nos comentários. Vai ser um prazer poder te ajudar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!